Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos entrando no nosso quinto propósito, que tem como título Você foi feito para uma missão. Temos um versículo base aqui, que está em Provérbios 11:30, que diz assim: O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. O capítulo de hoje é o capítulo 36, Feito para uma missão. Temos João 17:18 que diz assim: Do mesmo modo que me destes para uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. E em Atos 20:24, a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu. E aí nós vamos lá para o nosso capítulo, né? Quero agradecer, tá, por todo mundo que está aí assistindo o vídeo, tem assistido os vídeos, o áudio. Quero agradecer pelas orações das pessoas que estão por trás desse projeto. Que Deus venha abençoar cada um grandiosamente, em nome de Jesus. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com aqueles que creem, e a missão é o seu serviço com aqueles que ainda não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos mais sobre isso. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus atendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Ele veio para cumprir uma missão e ele a cumpriu. Quando ele estava com 12 anos de idade, ele disse: Eu devo tratar dos negócios do meu pai. E 21 anos depois, mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: Está consumado. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada por Deus, pelo Pai. A missão de Jesus na Terra é a nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a Igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Nós precisamos fazer isso, né? Falar de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam, na verdade, ver Jesus em nós. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte da sua família, tornar-nos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Nós devemos cumprir esses propósitos. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançar outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos os mensageiros do amor de Deus e dos seus propósitos para o mundo. Você tem sido um mensageiro do amor? Ou você tem sido um mensageiro de confusões, de fofocas, de discórdia? O que você tem feito? É uma pergunta para que a gente possa analisar a nossa vida. De que formas temos demonstrado Deus na nossa vida? Você consegue com que você nem abra a boca ou com poucas palavras as pessoas vejam Deus na sua vida através da tua imagem mesmo e daquilo que você tem feito? Isso é muito importante, né? As pessoas, eu digo que os nossos inimigos, eles ficam escondidinhos lá, doido para achar um defeito. Só que nós só vamos mostrar esse defeito se nós tivermos esses defeitos, se nós formos falhos diante de Deus. E as pessoas, elas acabam comentando entre si, né? Apontando os defeitos. Ninguém vai ver as qualidades. Se você fizer 100% certo, poucas as pessoas vão te elogiar. Mas se você fizer um pouquinho errado, todos te julgam. Né? É normal, nós humanos somos falhos, nós somos acusadores.
Mas, na verdade, a Bíblia diz que o diabo que é o acusador. Então, a partir do momento que nós começamos, que nós entendemos quem Jesus é, entregamos nossa vida a Ele e temos esse hábito de acusar, simplesmente nós estamos servindo a Ele, não a Deus. A importância da sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus, começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batize-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a fazer tudo o que eu ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta, mas a Bíblia ela nos diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus e pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer e sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo nos disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Jesus Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama de colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. Muitas das vezes nós trabalhamos em alguma empresa e a gente veste a camisa daquela empresa. Não que isso seja errado, isso não é errado. Se você está ali, você tem que honrar o teu trabalho, o teu ganha-pão. Então, não vejo nada de errado, né, poder estar falando do trabalho, estar vestindo realmente a camisa. Porém, muitas das vezes, a gente não veste a camisa de Jesus. Nós não falamos de Jesus como falamos de outras pessoas. Nós não falamos de Jesus quanto nós elogiamos, de repente, um produto conhecido nosso, de nosso agrado. E, na verdade, a nossa missão aqui não é fazer propaganda de algum lugar, de igreja, ou de alimento, ou de roupa, seja lá o que for. Nossa missão é falar de Jesus, é vestir a camisa e realmente declarar, sabe, quem ele é, o amor dele pela humanidade, para que as pessoas possam ser salvas, porque qual o nosso motivo de vida aqui? Se nós que já conhecemos a Cristo, se nós não pudermos trazer outros a Cristo, não vejo motivos para continuarmos nessa terra, além de adorar a Deus. Mas nós adoramos a Ele quando nós damos o exemplo e nós falamos de Jesus para as pessoas. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio, não é mesmo? A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres e deixar de lado suas diferenças e participar da obra de Deus, agindo de maneira correta no meio deles. De maneira correta no meio deles. Precisamos ensinar as pessoas a serem corretas. Estamos falando em nome do próprio Cristo agora. Torne-se amigo de Deus.
Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por ele. Se seu vizinho tivesse o câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria um crime reter tal informação. Você certamente iria falar: eu sei o que é bom para isso, para te curar. Ainda pior do que você reter essa informação é guardar segredo sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre. Mas as de seu emprego não duram para sempre. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo. Então, não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-la. E o tempo da nossa vida, às vezes, é curto demais para que possamos perder com bobeira. Perder deixando de fazer a vontade de Deus, porque é desobediência. E às vezes, as coisas que queremos tanto não acontecem na nossa vida, e às vezes a gente acha assim: mas eu não tenho um pecado gravíssimo na minha vida para não receber tal bênção. Mas são nas pequenas coisas, na desobediência, fazendo totalmente contrário daquilo que Deus faria no seu lugar, é que fazem com que nossas bênçãos sejam retidas no mundo espiritual. Isso não significa que você tenha que largar o seu trabalho e viver inteiramente 24 horas em função do reino, em função, em tempo integral evangelizando. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde você estiver e principalmente com seu testemunho vivo, com a sua vida. Deus deseja que você faça isso como estudante, como mãe, como dona de casa, como professor, como vendedor, como gerente ou qualquer que seja a sua atividade. Você deve sempre esperar que Deus coloque as pessoas em seu caminho para com elas compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que sua própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. A Bíblia é muito clara, né? Todas as coisas irão passar, mas o céu não vai passar. As coisas do reino não passam. E não é inteligente da nossa parte pensar aqui somente, né? Nós temos que pensar lá, mais à frente. Todo o resto acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na verdadeira adoração, não para se mostrar para alguém, mas na verdadeira adoração, na comunhão com o Senhor todos os dias, orando, buscando, pedindo para que o Senhor venha tirar tudo aquilo de ruindade que a gente tem dentro do nosso coração, que o Senhor venha nos moldar conforme a vontade dele. No crescimento espiritual, lendo a Bíblia, jejuando, fazendo propósitos verdadeiros com o Senhor, buscando conhecer mais dele. No ministério, fazendo a vontade dele para nós e no cumprimento de nossa missão no mundo, falar de Jesus para as pessoas. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre, eternamente, não terão fim. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a boa obra
que me foi confiada. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Existem pessoas que somente você pode alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno de si, em seu campo missionário pessoal, e ore. Deus, quem você pôs na minha vida para que eu fale a respeito de Jesus? Será que nós temos pensado dessa forma, pedindo a Deus que Deus nos mostre? Não. Eu nunca tinha parado para pensar isso antes de eu ler esse capítulo. Realmente é uma coisa importante para que a gente comece a falar. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vida de Cristo e no fim do mundo. Quando isso vai acontecer? Antes de Jesus ter subido aos céus, os seus discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes da minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentre-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobri-lo? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e todas as nações. Depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão e não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás, ele aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar da fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contando que não leve ninguém com você para o céu. Por isso, hoje nós vemos pessoas dentro da igreja que se dizem cristão, que fazem todas as coisas corretas, levantam a mão na hora do louvor, né? Falam de Jesus de uma certa forma, mas não levam vidas a Cristo pelo seu próprio testemunho de vida. E nós estamos servindo a Satanás quando fazemos isso. Porque a nossa missão é outra, é completamente diferente daquilo que Satanás permite. Como está escrito aqui, Satanás nos deixará fazer todo tipo de boa ação. Às vezes parecemos ser bonzinhos, né? Trabalhamos em tantas coisas, mas desde que você não leve ninguém para o céu. Mas no instante em que você começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não estará apto para o reino de Deus. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para sua vida. Não que você não possa mais trabalhar, que você não possa ser seus amigos, não. É deixar com que as coisas de Deus estejam em primeiro lugar na sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas, como: Deus, abençoa o que eu quero fazer. E ao invés disso, pergunte a Deus, ore a Deus, falando: Deus, ajuda-me a fazer o que é da tua vontade, o que o Senhor está abençoando, o que o Senhor está preparando para mim. Entregue ao Senhor uma folha em branco, com seu nome assinado embaixo, e peça-lhe que ele preencha. A Bíblia diz: entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para os seus bons propósitos. Esses dias eu estava no culto
E o pregador, ele disse uma coisa que aquilo me chamou a atenção. Ele disse que existem pessoas que elas querem prender as outras a ela. Elas querem que as pessoas a amem. Elas têm, não é, esse tipo de sentimento não é amor. É uma fissura, é uma doença. Que ela talvez não seja tão feliz, mas ela quer ficar ali presa, completamente presa. E quando eu vejo isso daqui, né, entregar ao Senhor para que Ele faça a vontade dEle, eu aprendi com esses versículos e outros mais, né, a Bíblia inteira que eu tenho lido, que a gente deve deixar que Deus faça a vontade dEle. Porque às vezes a gente acha que algo é bom pra gente, mas quando a gente entrega tudo nas mãos dEle, aquilo que vem dEle é algo surpreendente. É surpreendente, é algo muito melhor do que aquilo que a gente possa imaginar. É muito melhor do que você já viveu. E às vezes nós ficamos presos a uma situação que todo mundo sabe, e nós sabemos que não é a situação certa, que nós não somos felizes plenamente. Por quê? Não entregamos tudo nas mãos de Deus. Como a gente tem que entregar tudo, temos que estar completamente entregues nas mãos do Senhor, para que Ele opere a vontade dEle na nossa vida e não a nossa vontade. Muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir mais nada e aceitamos qualquer coisa. Mas a palavra dele diz o contrário. Inclusive, diz que nós somos herdeiros daquilo que o Senhor tem pra gente. Somos filhos de Deus, nós merecemos o melhor. Será que você tem vivido o melhor de Deus? Você tem feito o melhor para o Senhor? Pense nisso. Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. O reino tem sido sua maior preocupação? Você tem passado 24 horas pensando no reino ou você passa 24 horas pensando em outras coisas? O reino tem que ser a nossa prioridade. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante a sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência quase as 24 horas do dia. Quando ele sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado da sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente, estava muito fraco e minha mulher insistiu que ele voltasse a se deitar. Mas como ele insistia em sair da cama, ela acabou perguntando para ele: Jimmy, o que você está querendo fazer? E ele respondeu rapidamente: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida e também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. O que mais importa para Deus? O que você acha que mais importa para Deus? O Senhor E o que mais importar para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso.
Oro que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer missão cumprida. Um tema de reflexão de hoje: fui feito para uma missão. Um versículo para memorizar: Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E uma pergunta: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui assistindo esse vídeo e dizer que eu desejo muito que o Senhor venha te abençoar grandiosamente, você e toda a sua família. E que os propósitos de Deus venham se cumprir. E principalmente que nós estejamos com Deus, para que Ele esteja conosco. Te agradeço por tudo, por todas as orações, por todas as bênçãos. Agradeço ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem me concedido, pela maravilhosa graça dEle sobre a minha vida. E desejo que o Senhor venha fazer o mesmo na sua vida, em nome de Jesus.